Pois não, Fábio, tenha um bom dia. Bom dia. Prazer grande estar com você aqui mais uma vez. Fábio, eu nasci de uma família de classe média em Juazeiro do Norte, Ceará, de pai farmacêutico, que foi político também no seu tempo, e de mãe professora, era uma educadora. Isso foi fundamental para mim. Além disso, eles eram católicos, não é? E como católicos, naquele momento da minha infância ainda, ter um candidato a padre significava merecer as bênçãos do alto sobre aquele lar. E essa é uma das razões porque o meu primeiro estudo sério, depois de, obviamente, ser educado no curso primário pela minha própria mãe, isso também foi muito importante para mim, então ela me levou para o seminário. E para o seminário jesuíta, logo. Jesuíta, falo assim, que, com certo destaque, porque é a congregação religiosa que mais exige dos seus candidatos em relação a conhecimento, né? A Companhia de Jesus, como é chamada, e companhia é um termo militar, né? Como você sabe, Companhia de Jesus é o nome da congregação jesuítica. Ela surgiu, criada por Inácio de Loyola, que era um nobre e um militar ao mesmo tempo, e constituída por estudantes da Universidade de Paris, a Sorbonne, né, onde Inácio de Loyola estudou. E então ele chamou aqueles companheiros e criaram essa congregação, que é uma congregação também de elite. Quase todos os que a fundaram eram da nobreza, eram pessoas muito ricas, enfim, da Universidade de Paris. Aí você imagina, com que propósito? Combater o protestantismo, a reforma que naquele momento surgira, né, no século XVI, principalmente, que é quando também começou a Companhia de Jesus, combater. E para combater uma instituição tão forte como era a reforma protestante, era necessário que houvesse candidatos bem formados, que soubessem falar, que soubessem discutir, enfim, que vencessem nas discussões sempre. Ou seja, um começo não muito louvável, né? Porque, enfim, são todos cristãos, supõe-se como cristão pode se organizar para combater outros cristãos, mas isso houve durante a história da humanidade em vários momentos. Então, é nessa instituição que a minha mãe me matriculou. Significa dizer que aos 11 anos de idade, ainda que é quando entrei no seminário, eu já tinha que acordar às 4 horas da madrugada, assistir a missas diárias, né? Rezar bastante. As orações eram todas elas feitas em latim, diga-se de propósito, veja bem você. E, além disso, assistir a 7 horas de aulas por dia. Entende? Meditar, me imagino uma criança de 11 anos meditando, não sabia nada disso. Mas, enfim, essa foi a formação. Se naquele momento doeu, se naquele momento foi difícil, e hoje a gente sabe que evoluir, de um modo geral, dói. Sim. Significa depurar-se moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Isso requer esforço, muito esforço. Já disse, se doeu naquele momento, mas pelo resto da minha vida foi muito positiva. Com certeza. Aquela decisão da minha mãe, porque eu passei a gostar muito de estudar. Aos 12 anos de idade já falava francês fluentemente, até porque era obrigado. Aquele era o idioma preferido pela Companhia de Jesus. E então a gente tinha que dominá-lo bem. E depois disso, obviamente, durante o seminário, que durou 9 anos, pelo menos, eu fiquei 1 ano fora, por uma razão muito simples, né? Conversando uma vez com um dos colegas de seminário, eu deixei escapar que nas últimas férias tive um namorico. Um garoto de 12 para 13 anos de idade, deu um beijinho no rosto, na face da vizinha, que era linda. Então, foi Deus que fez assim. Os jesuítas ignoravam isso. Então, por essa razão, chegou ao gabinete do padre reitor, muito rígido, muito forte, jesuíta, me chamou e disse que eu estava dispensado. Ou seja, significa dizer excluído do seminário, porque não tinha vocação para ser padre, né? Ou seja, porque deu um beijinho na face de uma menina linda, que tinha 11 aninhos e eu de 13 para 14. Foi terrível, porque se no começo eu achava muito dura aquela vida, mas depois de 1 ano eu já estava gostando muito. Sim. Sobretudo porque tinha muito esporte, né? Bastante esporte, uma bela piscina olímpica, a gente tinha todos os esportes, jogava bem vôlei, basquete, eu já jogava, gostava muito disso, e outros passeios no campo. Na quinta-feira não tinha aulas, era
de campo. Então, a gente acampava. E como aquele momento eu estudava na Escola Apostólica de Baturité, no Ceará, é um prédio tipo um castelo de pedras construído no começo do século XX pelos portugueses. Então, tudo em volta era natureza. Tudo era fazenda, tudo era rios, cascatas, cachoeiras. E a gente, a criança sobretudo, gosta dessas aventuras, não? E ficava onde o castelo? Ele fica, ainda hoje existe, na Serra de Guaramiranga, a 90 quilômetros de Fortaleza. Entendeu? Está lá, belíssimo. De longe, quem passa de trem já enxerga um prédio com 4 ou 5 andares, todo de pedra, realmente. É muito bonito, né? Então, aquilo tudo impressiona a gente. Eu só consegui passar um ano fora do seminário. Eu roguei que me aceitassem de volta, porque eu queria ser padre mesmo. Pelo menos eu achava, né? Mas o que eu queria mesmo era estudar. Por que isso? Porque um ano fora do seminário me deixou muito frustrado. O colégio onde passei a continuar os estudos, nem de longe se comparava aos ensinamentos do seminário. Eu sabia mais do que os professores. O senhor saiu lá, do colégio para ser padre e foi para um colégio civil? Para um colégio leigo, classe tipo, no caso específico, foi o Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte, onde eu nasci, né? Voltei para Juazeiro do Norte, para aquele colégio. Tinha que continuar os estudos, né? Sim. Mas mesmo sendo de outra congregação religiosa, os salesianos, não acompanhava nem de longe o ritmo de ensino e de exigências dos jesuítas, né? Então, foi essa a frustração que eu senti. Foi um ano sem aprender mais coisas, né? Não acrescentou. Então, depois disso, continuando no mesmo seminário, na mesma congregação, a gente muda de lugar na medida em que o curso é outro, né? Então, agora o curso era... A continuação do secundário já era no Recife, né? No Colégio Nóbrega, conhecido como, que é um colégio jesuíta, como um dos melhores do Nordeste naquele momento, né? Então, continuava. Além do colégio, a gente estudava mais grego, latim e filosofia dentro da própria congregação. O colégio era só para formalizar, oficializar o ensino. A gente precisava ter diploma do MEC, né, do Ministério da Educação, e então, somente grego, filosofia e latim não dá diploma de curso a você, né? E sim certificado de que domina aqueles idiomas necessários, fundamentais. Você até perguntaria, por que tanto latim? Por duas razões fortes. Primeiro, que o latim é a língua da igreja, né? Da igreja romana. E segundo, porque o latim é a base dos idiomas neolatinos todos, o que nós falamos, inclusive português, além de francês, italiano, romeno, português, etc. Não? Então, isso era fundamental. A filosofia, porque todo padre tem que ter feito esse curso, que é o curso do conhecimento, do autoconhecimento, o curso base, né, fundamental para tudo que é conhecimento. Eram necessários esses. Que mais cursos haveria para você terminar se ordenando padre jesuíta? É a congregação que mais estuda. Consequentemente, é onde o padre se ordena mais tarde do que os outros. Antes dos 30 anos, ninguém consegue ser um padre jesuíta. De tantos estudos que estão na companhia, já disse, surgiu para combater o protestantismo. Por isso tinha que estudar demais, não é? Além da filosofia, vinha mais 2 anos de noviciado. E o que é isso? É um período que você passa buscando se autoconhecer melhor, conhecer a congregação jesuítica e se aproximar de Deus. Então, ali tem vários retiros, você passa, inclusive, 2 meses pedindo esmolas para você poder comer, né? E pedindo dormida para você poder dormir. Não pode você pagar nada, ou seja, tem que passar por esses testes, né? De humildade ou humilhação, se quiser chamar assim. Tudo diz respeito à formação moral. O senhor chegou a fazer isso? Sim, eu fiz isso, né? Eu fiz isso porque o noviciado, ele vem pouco antes da filosofia. São 2 anos que você passa, então você não está estudando nada. Você está simplesmente meditando, fazendo muitos retiros. O que é que são esses retiros? São cada um deles de 2 meses consecutivos, sem dar uma palavra com ninguém, sem falar com ninguém, só meditando, só rezando, lendo as escrituras, digamos assim, as obras de Inácio de Loyola, e meditando. Então,
para um jovem é difícil, mas vai disciplinando. Então, o jesuíta, ele é um soldado mesmo. Ele aprende tanto a obedecer que depois, se quiser sair, ele encontra dificuldade para sair. Verdade isso, né? Então, depois disso, depois do curso secundário, vem a filosofia. E aí você fazia esse curso ou no Canadá, em Quebec, onde o jesuíta tem uma grande escola de filosofia, ou em Roma, na Universidade Gregoriana, que é uma universidade também fundada por Inácio de Loyola, por coincidência, no século XVI, né, 1534, se não me engano, hoje famosíssima, a Universidade Gregoriana, onde todos os religiosos estudam, onde você faz, inclusive, doutorados e a teologia, e aí termina. Mas, na Gregoriana, eu passei a fazer a filosofia, a estudar a filosofia, que são 3 anos, depois do noviciado de 2 anos. Não é? E então, nesses 3 anos de filosofia, eu tive que interromper o curso no 3º ano, já perto do final. Não interromper, mas conversar com os jesuítas, porque eu queria sair. Por que eu queria sair? Porque o encanto feminino me arrebatou acima da vocação sacerdotal. Isso acontece, né? O encanto feminino mexe muito com a gente. Foi Deus quem fez assim, né? Então, como é que foi essa história? Olha, eu fui indicado por meu superior, né, jesuíta, um padre diretor, para dar aulas a uma jovenzinha de 18 anos que estava para entrar na universidade em Roma, na área de comunicação, e tinha dificuldade com o latim. Lá se exigia isso na Itália naquele momento, nos anos 60, 70, começo de 70. E então eu fui indicado. Eu tinha que obedecer, né? Eles esqueceram que ia ser um risco, né, tremendo para um soldado jesuíta sair e dar aulas a uma jovem belíssima, né? Ela era neta de uma condessa. Mas isso não aumenta o meu tamanho, não, porque conde e condessa na Europa tem muitos decadentes, porque conserva aqueles títulos, aquela coisa por vaidade, mas não quer dizer que tem que mora num castelo, não é nada disso, não. Mas ela era neta dessa senhora, e essa senhora, a condessa, era uma benfeitora da Companhia de Jesus. Ela ajudava, investia, né? Dava dinheiro. Isso existe no mundo todo, né? E então isso, de certa maneira, comprometia os jesuítas, né? Eles se viram obrigados a atender aquela necessidade da netinha, e então me escalaram para ser esse professor. Eu fui. Foi muito bonito, foi muito bom. Eu conheci essa jovem, fiquei amigo da família, passei férias na Toscana, onde eles tinham uma casa de campo belíssima. O pai dessa menina produzia vinhos. A Toscana é uma das regiões mais belas da Europa, onde está Florença, onde estão algumas outras cidades medievais. E, sobretudo, muita produção de vinhos de altíssima qualidade. E era com isso que a família dessa jovem trabalhava. E isso me fez conhecer mais coisas ainda, né? Passando férias na Toscana. Mas nas férias na Toscana não foi apenas vinho que eu experimentei, não. Foi a paixão que surgiu entre os dois, aluna e professor. Né? O senhor tinha quantos anos ali? Na época eu tinha 21 anos, 22 anos. Idade muito próxima, não é? 22 anos. E, além disso, tinha também, já naquele momento, o voto perpétuo de castidade, né? O voto de castidade perpétua. A gente faz os votos. Quando termina o noviciado, né? Aqui eu me referi, aqui é uma das formações para o jesuíta, a gente, antes de entrar na filosofia, já faz esses votos. Voto de pobreza, de obediência e de castidade perpétua. Perpétua significa dizer nunca conhecer uma mulher. Né? Você imagine o quanto essas pessoas eram corajosas, jesuítas, e de encontro às leis naturais. Sim. E foi Deus quem criou. Então, eu não sei se todos conseguem isso, mas eu não consegui, não vou dizer que consegui. Foi mais forte aquele encanto daquela jovem aluna. E se deu muito bem, naturalmente, porque o professor deu boas aulas, mas também ela ensinou ao professor outras coisas que ele ainda não sabia, apenas imaginava. Já tinha se apaixonado algumas vezes, de maneira platônica, né? Durante as missas dominicais, porque na missa de domingo tinha o elemento feminino, também ia assistir às missas, né, no seminário, mas na igreja podia entrar. No seminário não, era clausura. A mulher não entra lá no seminário. Clausura significa proibição
de mulher entrar por ali. Falando nisso, enquanto estava em Baturité, que eu falei que era um lugar de muitas cascatas e rios e cachoeiras, e a criança gosta de se aventurar por aí afora, né? Eu sofri um grave acidente, né? Me lembro que saí do campo onde estavam meus coleguinhas, atravessei uma cerca, e o tempo estava belíssimo, o céu muito azul, lá embaixo as águas esverdeadas, passarinhos voando aí entre as fruteiras, muitas mangueiras, né? E eu me lembro de, olhando aquilo tudo, deu aquela vontade, aquela tentação que toda criança tem, de subir na mangueira para colher frutos. Mas tinha outro propósito. Eu queria, através da árvore, que ficava perto de uma cachoeira, eu subi lá numa pedra grande, de onde se via melhor todo o campo e a cachoeira. E através da mangueira dava para chegar lá. Isso aconteceu. Só que, em algum momento, querendo passar de um despenhadeiro desse para outro, eu resvalei, caí e feri gravemente o joelho, ficou exposto os ossos, e todo o corpo com esfoliações. E aí me levaram numa maca para a enfermaria da escola apostólica, do seminário, né? Eu estou falando, eu regredi um pouco no tempo, estou falando de quando eu era menino, ainda em Baturité, aos 12 anos de idade. 12 anos. Isso aconteceu, né? Então, na enfermaria do seminário havia os irmãos enfermeiros, que não eram médicos, mas eram enfermeiros, né? E viram que a coisa era grave, tiveram que levar para o hospital da cidade, que fica a 6 quilômetros do seminário, numa maca, e aí veio a hora da cirurgia. A diferença é que não tinha não tinha as injeções Anestesia? Pré-operatório, né? Anestesia? Da anestesia, não tinha Não anestésico. tinha anestesia. Faltava na cidade anestésicos, entendeu? Era noite, já começo de noite. Eu me lembro que o médico chamou os irmãos enfermeiros e disse: olha, nós vamos usar aqui um produto que alivia a dor, mas não tem energético. E ele tem que ser operado. A operação dura 2 horas. Então, um daqueles enfermeiros, irmãos, tratou de conversar comigo e disse: olha, você é um soldado de Loyola. Soldados. E um soldado de Loyola aguenta dor, valentemente. Um soldado. Essa coisa, menino, né? Tem que aguentar. Mas o médico disse: ele tem que ser segurado com força pelos 2 homens, pelos 2 enfermeiros. Não pode mexer. Durou 2 horas. Doeu. As dores foram lancinantes. Mas era um soldado de Loyola, não podia gritar, né? E até que podia, mas não podia. Tinha que me submeter. Veja como eu estou dizendo essas coisas para saber o quanto a gente era condicionado a assumir essa condição de soldado, de homem valente, isso que não tem medo de nada, enfim. É uma espécie de militarismo. Não, né? total. A companhia já disse, né? Você é um militar, um pequeno soldado, porque Loyola foi, né? Inácio de Loyola foi. Aí veio o exemplo. Lembre-se de que do Santo Inácio de Loyola, né? Ele, na Batalha de Pamplona, quando os franceses invadiram a cidade, Pamplona, que era a cidade de Inácio de Loyola, no norte da Espanha, entendeu? Uma bala de canhão quebrou a perna dele em 3 lugares. Esmagou a perna. E, naturalmente, naquele tempo não havia esses hospitais modernos, né? Século XVI. Ele era nobre e ficou se tratando no castelo da família. Enquanto ele se tratava, ele leu muito sobre Cristo e sobre a vida dos santos, e aí foi quando se converteu e achou de ser religioso, foi quando começou a pensar na criação de uma congregação. Já disse, regredi um pouco no tempo para poder justificar essa história, né, da valentia que a gente tem que ter. E o irmãozinho me lembrou disso: olha, lembre-se de Inácio de Loyola. Ele passou por isso, só que a perna estava se recuperando, ele viu que ela ia ficar torta, né, troncha, digamos assim. Ele mandou quebrar mais 2 vezes a sangue frio, não é? Para poder ficar perfeita. A vaidade também, não é? Ou seja, mas isso é coisa de Inácio de Loyola, né? Para exigir isso da gente,
Não dava. Quebrar o osso da perna. Quebrou. E não tinha anestésia. Sem... Não tinha. Mas a vaidade, né? O senhor não desmaiou? Não, quebrar o osso da perna de Inácio Loyola. Não. Esse exemplo, ele viveu, Inácio Loyola viveu. Entendi. Né? Eu confundi, eu pensei que tinha falado. Não, pelo amor de Deus. Assim eu saía na hora, né? Ia desistir de tudo. Né? Não. Foi um exemplo para que eu aguentasse aquela dor sem gemer. Né? Uhum. Porque o meu superior, Inácio Loyola, passou por isso. Sim. Ele é doido, eu não sou, né? Entendeu? Bom, mas o tempo passou, vamos retornar àquela menina lá de Roma, que se chamava Elisa. Né? Elisa. Foi lindo. Aí, naturalmente, eu tive que sair Depois de quantos anos de profissão? 9 anos. 9 anos de estudo 9 anos de estudo. Isso. Então, estava bem integrado à companhia, aos serviços religiosos, àquela disciplina terrível, né? Eu já estava acostumado, né? Isso ainda hoje vale para mim. Mas... E durante esses 9 anos o senhor ficou fora do Brasil? Não. 3 anos. Né? 3 anos fora do Brasil. E foi a filosofia. O restante foi em Fortaleza, na escola... Apostólica de Baturité e em Recife, no Colégio Nóbrega do Recife, que é jesuíta também. Né? Entendi. Fazendo os diversos cursos. Já disse, quando chegava o nível superior, a gente tinha que sair. Havia no Brasil o estudo de filosofia jesuíta, só em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mas acorrem também para esse seminário jesuíta em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, várias outras congregações. Vários padres querem fazer filosofia lá, porque eles não têm. Né? O salesiano não tem, o franciscano não tem. Então, os jesuítas tinham, sim. Então, para eles, o candidato jesuíta fazer fora do Brasil era até mais econômico. Lá, a Universidade Gregoriana é jesuíta. O local onde a gente morava, digamos assim, a República, se chama Colégio Bio-Brasiliano. É um colégio só de moradia, né? Para morar, porque o curso é feito na universidade. E no Colégio Bio-Brasiliano, que foi criado pelos bispos do Brasil, para receber seminaristas da América Latina toda e de outros países do mundo. Então, lá na Europa tem muitos esses colégios, né? E ele é de receber as pessoas para morar ali, para residirem ali e fazer os estudos nas universidades, onde queira. Só que aquele colégio era um seminário já. E a mesma disciplina, tinha os exercícios espirituais, a missa diária, os esportes, né? Enfim, os estudos todos, né? Ali também. Então, ninguém estava parado. E estou falando disso porque eu passei a ficar amigo da família da minha aluna, consequentemente, né? E, obviamente, os padres chamaram minha atenção que eu estava muito amigo de uma família romana. E o seminário, que significava dizer que todo sábado eu estava lá, né? A mãe dela era uma pessoa muito culta, a mãe não, a avó, né? A tal condessa, era uma pessoa muito culta, tocava piano, promovia saraus, né? Com as amigas, né? Movimentos de igreja, tudo isso, e gostava de conversar comigo. Então, fiquei amigo da família, né? Houve um momento em que os padres me deram um ultimato, né? Ou Elisa ou Santo Inácio de Loyola. Então foi eles que questionaram, assim, que colocaram em jogo, assim, ou o senhor... Não, eles tinham que fazer isso, né? Sim. Porque chegou um momento em que não dava para conciliar. Eu nunca disse a eles que estava apaixonado por alguém, né? Mas eles são inteligentes, né? Sim, Nota que você está muito estranho, você já não participa dos esportes no sábado de tarde, você está frequentando muito aquela casa. Chegou até aos ouvidos dele que numa dessas festas que a condessa promovia, de aniversário da menina, houve uma dança chamada minueto, né? O minueto é uma dança clássica, né? Criada na França, e que implica que você tem as besuras próprias, enfim, é uma dança bonita, clássica, né? E isso chega aos ouvidos dele, e poxa, você dançando com uma mulher, um minueto, eu disse, não vou dançar com um homem, né? Teria que ser com uma mulher mesmo. Mas o senhor dançou com ela? Claro. É que o senhor falou, chegou aos ouvidos dele, podia ser que tivessem inventado. Chegou aos ouvidos deles, né? Não inventaram, não foi a verdade. Né? Foi a verdade. Eu tive que admitir isso e fazer um acordo com eles. Faltavam poucos meses para terminar o curso, né? Faltavam 2 meses.
Eu pedi para permanecer morando lá com eles, jesuítas, né? Como leigo, sem ser seminarista. Não, deram 15 dias só, e o resto eu tive que passar fora. Nesse caso, na casa da família da pessoa que me acolheu, a quem eu contei, tive que declarar, tive que falar com os pais da moça, porque ela morava em Roma, mas os pais dela moravam em Florença, onde ela nasceu. Ela morava com a avó em Roma, não é? Que era quem eu frequentava. Mas nas férias passadas na Toscana, eu já tinha conhecido os pais também, pessoas maravilhosas, né? E então eles me convidaram para ficar naquele período de mais 2 meses, né, na casa deles. Nesse tempo, o senhor se comunicava com os pais do senhor, eles estavam no Brasil? Sim, todo o Era tempo. só por carta? Era ou... carta. Era carta, naquele tempo era carta mesmo. E um WhatsApp ainda não? Não, não tinha nada disso. Nem o telefone funcionaria. Sim, talvez o telefone, através das telefônicas, né? Entendeu? Que era caríssimo. Era carta mesmo. Cada carta durava 15 dias para chegar, ou 10 dias. Era rápido, assim. Eu acredito que uma carta hoje, se eu mandar, ela leva mais de 15 dias. Não, do jeito que os Correios estão, né? O do Brasil ele é até moderno. Mas o da Itália, embora um país bem mais evoluído, mas essa questão de correio era complicada. A demora era mais lá, era de lá, para receber ou para mandar. Entendi. Mas era assim, a gente se comunicava de uma maneira lenta, já se sabia. Para começar, quando eu viajei para lá foi de navio, né? Já tinha voos, obviamente, não era direto, porque na época os aviões não tiravam todo esse curso, mas eles faziam uma escala na África, né? Uhum. Então, mas a viagem foi de navio, 14 dias, 14 de dias no mar. Recife, da Recife até Nápoles, né? Navios belíssimos, era uma verdadeira cidade, digamos assim, tanto a ida como na volta. Aí pergunta, poxa, é mais barato? Para o jesuíta era de graça, tanto fazia, né? Eles tinham passagem de graça, eles tinham até participação nas empresas navais de transporte marítimo, né? Eram muito, muito grandes. Acredito que eles diminuíram o tamanho ou hoje ainda os jesuítas ainda têm A Companhia de esse Jesus poder? é o seguinte, eles eram muito poderosos. Eles eram tão poderosos que foi o Papa João Paulo II, né? O que antecedeu Bento XVI, que antecedeu o atual Francisco, foi o Papa João Paulo II, que pôs uma certa disciplina à Companhia de Jesus. Porque o geral deles, né, o superior mundial, né, dos jesuítas, de certa maneira, competia com o Papa, pelo poder, pela força que eles tinham, inclusive força material. Eles criaram muitas universidades no mundo inteiro. Eles tinham muitas propriedades. Houve um tempo em que o sistema de transportes de Madrid era dos jesuítas, né? Então, eles tinham muito poder. Pela disciplina que eles ensinavam, ficava muito mais fácil de ter pessoas no mundo com essa disciplina, elas iam se tornar líderes. Sim, perfeito. E eles investiam nisso. Eles sabiam disso, né? Como foi esse tempo de 2 meses sem moradia, sem a alimentação certa? Ah, pois não. É assim, a gente escolhia um local, digamos, uma cidade ou uma região, onde você teria que praticar a humildade, né? Simplicidade. Você não poderia ter um centavo no bolso, você teria que viver da caridade das pessoas. E isso era como uma cadeira no curso de jesuíta, era assim? Fazia parte, sem dúvida. 2 meses dentro de 2 anos, né? 2 anos de noviciado. É uma espécie de preparação para você poder continuar os estudos, né, em escolas e universidades para se ordenar padre, né? Outras congregações têm o noviciado. Quem não tem noviciado é o padre secular, chamado secular. Quem é o padre secular? É aquele que é formado pela diocese para trabalhar na diocese. Não é de congregação nenhuma. Por exemplo, o pároco desta cidade e de outros lugares, geralmente o pároco é um padre secular. Ele não estuda tanto, entendeu? Ele faz só o essencial, depois do curso secundário faz a filosofia e pronto. Faz a teologia também, né? O curso de teologia que vem depois da filosofia. Isso eles fazem. Mas o jesuíta fazia muito mais.
inclusive esses momentos de autoconhecimento, né? E como foi a experiência do senhor passando esses 2 meses? Olha, dentro dos 2 anos de noviciado, estão aí 2 meses somente de busca da própria, dos próprios cuidados com o corpo, com a alimentação, com a dormida, a cargo da caridade dos outros, né? Você tinha que pedir comida pelas casas, ou onde você pudesse pedir, num restaurante, para poder se alimentar. Se não desse, você passava fome, vamos supor. Você tinha também que pedir dormidas, não podia pagar do seu bolso. Então, se alguma casa quisesse alojar você, maravilha. Se não, você dormia num banco de praça. O senhor conseguiu algumas dormidas? Sim, eu consegui muitas dormidas, graças a Deus. Chegou a dormir na rua alguma vez? Sim, uma única vez. Uma única vez? Foi. Dessa vez eu dormi em um circo. Um circo que estava armado na cidade, no meio da cidade, uma cidadezinha italiana, da própria Toscana, né? Que eu preferi estar ali. E então eu pedi para dormir ali. Como havia até empregados dormindo também, naqueles bancos lá, essa coisa. Mas pelo menos umas 2 vezes, né? Mas o resto sempre conseguia. Às vezes de forma desagradável, humilhante, dormindo no quintal de uma casa ou no alpendre da casa. Porque eles não confiam em você. Ah, mas eu sou um jesuíta. Eu não sei, você é quem está dizendo. Não podia estar dando muita vantagem, não. Entendeu? Então, esse era um teste mesmo, muito forte. Depois desse é que a gente então faria a filosofia, que é o curso que eu passei a fazer, então, na Universidade Gregoriana, né, de Roma, onde geralmente os padres fazem, né, não só jesuítas, mas de outras congregações também. E, obviamente, foi nesse período que houve a paixão, né, surgiu entre o professor e a aluna. Quando o senhor foi contar para os pais como é o nome dela? Elisa. Da Elisa, que ia abandonar a vocação de ser padre, como que foi isso? Isso foi interessante, não foi difícil para mim, porque pelo fato de já ter passado com aquela família um período de férias. Bom, quando eu digo férias, eu estou me referindo às férias do Natal, lá, que são 15 dias somente, né? As férias da Europa são diferentes daqui. Aqui a gente tinha um mês inteiro, não é bem assim lá. Tem mais de um período durante o ano, mas de poucos dias. Entendi. Então as férias de Natal, essa eu passei 14 dias, 15 dias, uma vez. E de outra vez, já quando estava terminando o curso, e tendo que confessar o meu amor pela filha, tá? Então eu passei a ficar mais tempo, até o momento de retornar ao Brasil. Então, na conversa, aí já tinha que ser com o pai, porque a avó já gostava muito de mim, eu frequentava. Sim. Eu cantava com ela tocava piano, eu tocava acordeon e alguma coisa de violão, eu gostava de cantar também, estava fácil a nossa comunicação. E até tocava um pouco de piano também. Bom, então tinha que falar com o pai da jovem, né? Foi um pouco complicado para mim. Um rapazinho de 22 anos, enfrentando o pai da moça, vinha sempre aquela história, se ele não for de acordo, né? Não existia esse negócio de roubar a moça lá, não. Eu tinha que baixar a cabeça e vir embora apaixonado, etc. Mas foi muito bom, muito educado, muito fino, já te conheço. Se você, inclusive, quiser ficar aqui na Itália, você faz um curso de Direito que você quer fazer aqui mesmo em Roma, ou em Florença, onde a gente mora, você pode ficar lá. Se você se constranger, achar que vai ficar dependendo, a gente pode arranjar uma atividade remunerada, ainda que não seja formal. Não podia ser formal, eu não era um italiano, né, e não tinha as credenciais para isso, mas podia fazer alguma coisa, ganhar meus trocados e, de certa maneira, participar da despesa. O que é que acontece? Aí volta a história da formação rígida, militar, né, da Companhia de Jesus. Você fica de tal maneira condicionado que você acha que não deve fazer aquilo. Não, você passa a obedecer. E então, o que é que acontece? Num certo momento, o superior chamou e disse, olha, você agora tem que voltar para o Brasil. Você tem de voltar para o Brasil. Não teria. Eu saí daquilo. Não sou mais da companhia, se eu quiser eu moro lá. Não, mas a questão da obediência. Eu não fiz voto de obediência perpétua também, né?
aquilo fica condicionado, você fica. E então, o próprio pai da menina disse, você pode ficar se você quiser. Não, mas eu tenho um compromisso com os jesuítas. Eles são responsáveis por minha permanência na Itália e pelo meu retorno ao Brasil. São eles os responsáveis. Uma vez chegando lá, eu sou livre. Isso era o que eu pensava, né? E fazia o que quisesse. No dia tal, dia 21 de agosto daquele ano, sei lá, tinha um navio retornando de Recife e aportando, perdão, de Nápoles, que está a 230 quilômetros de Roma, né? É onde tem o porto. Roma não tem porto. E tem, mas não para essas navegações internacionais. Então, chegou esse dia. É como que ele diz, você tem que ir naquele navio. Por conta deles, né? Sim. Então, é o que eu disse ao pai da moça. Eu tenho que ir. Tudo bem, o tempo passou. Foi terrível a despedida. Eu pedi a Elisa que não fosse ao porto. Ela era muito emotiva, né? Era emotiva demais. E eu também, né? Sim. Eu disse, você não vai ao porto. Tá certo, tudo bem. Mas quando já estava lá tratando das condições lá no setor de navegação, né? Eu sinto os braços por trás de mim, braços femininos, delicados, gentis, e um perfume, e o cabelo roçando na minha nuca. Eu disse que eu voltei para trás, estava em lágrimas a menina. Eu também não consegui ficar sem chorar de saudade. Ela convenceu uma prima de que deveria ir com ela para Nápoles, né? 230 quilômetros, que era para se despedir de mim. Então, eu lembro que eu subi naquele navio, cujo nome era Eugênio C. Eugênio C. era uma frota de navios muito conhecidas, né? Entre Brasil e outros países da Europa. Então, no Eugênio C., navio belíssimo, todo branco, eu pensei no seguinte, se a dor da saudade pesar tanto, esse navio vai afundar. Um navio com 400 tripulantes, né? 2.600 passageiros, 30 mil toneladas, né? Vai afundar. Tal tamanho. Eu nem olhei para trás, eu fui embora. 15 dias, metade eu senti saudade e chorei algumas vezes. Tem tudo no navio. Tem restaurantes, tem hotéis, tem shows, tem tudo isso. Uma coisa ou outra eu assistia. E certa vez assisti a uma jovem belíssima, acompanhada por um piano, cantando coisas de amor. Aí eu digo, meu Deus, aí vinha a venda. E escrevia poesias e cartas, né, para ela, né? Bom, passou o tempo, né? Eu pensei que voltaria logo. Eu disse ao pai da moça, eu preciso ir ao Brasil, combinar com meus pais. Isso eu tinha que combinar com meus pais também, né? Sim. A obediência. E arranjar um trabalho e fazer meu curso de Direito. Eu já tinha feito filosofia, mas eu queria estudar Direito, né? Desde muito jovem. Então, e depois eu vejo como tratar com Elisa, né? Mas a ideia era voltar logo. Não foi possível. Eu, então, entrei na Escola de Direito do Recife, Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal. E pouco depois fui perseguido pela ditadura militar. Como todos os estudantes de Direito, em geral, naquele momento, eram perseguidos pela ditadura militar, né? Estava muito forte. O governo naquele momento era Médici, presidente Médici, general Emílio Médici, que foi o momento de mais terror de toda a história do Brasil. De mais perseguições, de mais mortes, enfim, é terrível. E eles perseguiam particularmente os estudantes de Direito, porque eram os mais livres que iam pregar a liberdade, desobedeciam, iam fazer passeatas pela paz, pelo Estado de Direito, por isso e aquilo, democracia. E eu estava lá no meio, era um líder estudantil, né? E fui preso, né? Fui preso. Você né? chegou a ser preso? Claro, mais de uma vez, né? Eles perseguiam muito. E algumas vezes eles torturavam também. Eu sofri algumas pequenas torturas, né? Esse dedo tem uma marca, né? De uma martelada que eles deram quando o dedo estava doente, eu fui pedir remédio. Deram uma martelada, foi sangue para todo lado, né? Eu tenho um olho menor que o outro, o olho direito ele é menorzinho, fecha. Foi uma paralisia a frigori, porque eles colocaram dentro de uma geladeira enorme, né? Eles estavam choques térmicos assim, né? E isso causou uma paralisia. Durante muito tempo com a face deformada, né? O olho permaneceu assim. Mas graças a Deus só foi isso. E a prisão em si, a primeira durou 3 meses,
sem justificativa, né? Para investigar, para não sei o quê. Depois liberavam. Mas ao longo do tempo, toda bomba que soltasse no Recife ou em Pernambuco, qualquer ato, e havia muitos naquele momento, de rebeldes, de movimentos, né, de esquerda, realmente, eles prendiam todo mundo, tudo que fosse líder retornava para a prisão para averiguações. Averiguações essas não existia lei, né? Então a gente ficava mais alguns tempos lá. Então foi quando, aconselhado pelos jesuítas, eu já disse, eu não era mais jesuíta, mas eles continuaram sendo meus amigos e protetores, né? Eles me aconselharam a fugir para o Chile. Por que Chile naquele momento? Porque era o único país democrático da América do Sul naquele momento. Era conduzido por um socialista, Salvador Allende. Salvador Allende era um médico socialista, presidente do Chile, né? E então era para lá que os perseguidos da polícia política do Brasil geralmente migravam para lá. Os que tinham condições, os intelectuais, sobretudo, as autoridades. Fernando Henrique, na época, se refugiou no Chile, depois foi para a França, né? E muitos outros importantes, né? E então, assim, foi meu caso. Mas, graças a Deus, chegando no Chile, era protegido pelos jesuítas de lá. Eles sabiam que eu tinha sido jesuíta. O que é que significa isso? Qual era a vantagem? Consegui para mim uma atividade profissional na ONU, no Chile, né? Porque a ONU ela tem diversos departamentos pelo mundo todo, né? No Chile está a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, da ONU. Ou seja, a ONU na América Latina é no Chile, chama-se CEPAL. Então, eu consegui uma atividade lá, apresentada pelos jesuítas. Então, foi meu primeiro contato com a ONU, foi naquele momento, né? O que é que isso era vantajoso para mim? Porque a ONU lhe dá um laissez-passer, que em francês significa deixa passar, é um passaporte, né? Que te dá as vantagens diplomáticas. Você não pode ser preso, não pode ser perseguido por ninguém, né? Você está sob os cuidados da ONU. Então isso facilitava a minha vida. Logo depois isso foi necessário, porque Salvador Allende foi derrubado no Chile também. Lá, um golpe militar urdido por Augusto Pinochet, que era um general, tomou o governo com muita violência. Se não fosse a minha condição de funcionário da ONU lá, eu teria sido preso ou expulso de lá para o Brasil, ia ser pior ainda. Então, e era respeitado esse laissez-passer? Sim, no mundo inteiro. Ninguém mexe com. O laissez-passer é um passaporte diplomático. Entendi. E os diplomatas não podem. Porque, como também tinha muita coisa errada que faziam, eu acho que eu não me admirariam se rasgassem o passaporte. Mas aí eles estariam enfrentando a ONU, né? Sim. Nenhum país teria coragem de fazer isso. Porque não era um só país que protegeria você, era o mundo inteiro, né? É uma lei internacional, né? E depois eu não fazia nada de mal lá. Sim. Era funcionário de paz, né? Mas outros foram presos. Outros brasileiros que estavam lá foram presos. Outros buscaram asilo nas embaixadas europeias, né? Enfim, no meu caso não foi preciso. Mas pouco tempo depois, eu recebi a visita de Elisa em Santiago do Chile. Foi a coisa mais linda que houve, porque o que é que acontece? Enquanto eu estava preso no Brasil, no Recife, não tinha contato com ela, né? E depois, durante muito tempo. Então, o que é que eu fiquei pensando? Ela me abandonou, me esqueceu. Eu escrevia as cartas e não recebia mais nada. Eu fiquei muito triste, chorei. Me abandonou. Minha princesa não era. Os militares, eles, obviamente, interceptavam a sua correspondência também. Isso era considerado comunista. Interceptavam. Então, nem ela recebia minhas cartas e nem eu as dela. E ninguém sabia de nada. Um pensou que o outro abandonou essa coisa, né? E então, por isso que no Chile eu fiquei calado também, não disse nada. Mas ela vivia procurando o meu ex-superior, o padre, diretor, que me destacou para dar aulas a ela, e se sentia, consequentemente, responsável, né, por
por esse desenlace da companhia para esse enlace com a Elisa. E procurou esse padre, queria me visitar, queria me ver. O padre ainda ponderou, olha, você vai correr risco, você... Ele nem está mais no Brasil, eu não interessa, eu quero visitá-lo. Eu sei que o senhor tem os contatos dele. E tinha mesmo. Foram eles que me levaram para o Chile, né? Uhum. Tinha. Então, para resumir, um belo dia, ela chega lá. Eu não esperava. E como ela iria, ela pediu que ninguém soubesse. Ela queria ser recebida por mim, no Chile, como se fosse outra pessoa. Até porque ela tinha dúvidas sobre se eu ainda gostava. Não? Enfim. E o padre, menina, você vai correr risco, não importa. É o que meu coração pede. Né? E aí ele deu as condições e mandou uma mensagem para mim dizendo que ele estaria vindo ao Chile, né? Para uma reunião da igreja em Vinha del Mar. Vinha del Mar é uma cidade marítima que está a 120 quilômetros de Santiago. Belíssima cidade lá no Pacífico. E então eu recebi essa mensagem e achava que ele viria. E um belo dia quem chega lá é essa menina, que me surpreende, foi uma coisa muito forte, belíssima, né? Eu tinha um apartamentozinho, ela ficou lá hospedada comigo, um mês mais ou menos, né? E aí tudo voltou ao normal, né? Tudo realmente ficou maravilhoso. E ela retornou. Quando eu perguntei, dias antes dela retornar a Roma, né? Que ela me fizesse uma avaliação daqueles dias de convivência bonita. Foram dias belíssimos, Cícero. Mas, se Deus quiser, se Deus me alcançar a graça que eu pedi a Ele, eu vou voltar levando sua filha. Eu tomei um susto. Um susto agradável. Não tinha medo de nada, né? Mas como? Porque é o que eu mais esperava. Entendeu? E enfim, eu digo, bom, e foi. Foi? Foi. Quando ela retornou. Mas eu não sabia de nada do que iria acontecendo depois, não é? Porque ela fez um pacto com o padre, nosso protetor, nosso amigo, chamava-se padre Sparta, entendeu? Um italiano. Ele tornou-se grande amigo, então hoje ele é já velhinho, idoso, mas é meu amigo ainda. Ele fez esse acordo com ela. Ele não diria se a menina nasceu ou não. Não me daria notícia. Ela disse, cala a boca, vai ser uma surpresa para ele. Quando ele vier a Roma, ele vai encontrar mais alguém na família. Essas coisas românticas, bonitas, sem dúvida. Em resumo, foi assim que ocorreu. Pouco tempo depois, eu quis deixar o Chile, porque houve um golpe de Estado, como já lhe disse aqui, e os militares tomaram conta. Só que a ditadura no Chile era muito pior do que a ditadura no Brasil. Augusto Pinochet não ficou como os militares aqui ficavam 5 anos, 4 anos. Ficou mais de 12 anos, né? Muito forte. Não me perseguia, já disse, eu tinha um laissez-passer. Mas era muito desagradável aquela vida. A energia é ruim. Uma ditadura, não queira viver, é uma coisa terrível. As energias são péssimas, né? E eu quis ir para Roma de novo. E eu consegui um curso pela FAO. A FAO é um órgão da ONU que trata de alimentação e agricultura, etc., cuja sede é em Roma. Eu já disse, a ONU tem esses setores, como, por exemplo, a área de educação e cultura é a Unesco, que é em Paris, né? Aquela parte que cuida dos refugiados de guerra chama-se Acnur, é em Viena, da Áustria. Enfim, a ONU tem a sede dela principal em Nova York, mas tem esses setores como pelo filiais específicas como se fosse, né, assunto, específico né? para cada. Por exemplo, a CEPAL é a ONU para a América Latina e o Caribe. Embora a América Latina também se reporte à ONU em Nova York, porque é a sede, né? Enfim, e então eu consegui, já estava na ONU, ir para a FAO. Pelo menos passar um período de 6 meses eu consegui isso. Era surpresa para ela. Ela não devia saber, né? Mas o padre sabia. O padre, eu combinava com o padre, vamos fazer uma surpresa, né? Ele foi meio que o padrinho de vocês. Não, ele não foi meio, ele foi. Ele foi o padrinho. Ele foi o padrinho todo o tempo. Uma coisa linda, uma maravilha. E foi esse o padre quem colocou o senhor para dar aula. Exatamente. Ele, inclusive, se sentia corresponsável por isso. Sim. Ele, numa certa missa que rezou lá no aniversário dela, eu estava presente, ele disse isso.
eu me sinto responsável por essa união. Quando um dia a gente ela quis casar, esse é outro capítulo, né? Ele então alegou isso. Vocês já são, né, pela lei divina, né? Sim. Pela lei do amor divina. Mas em resumo, então eu volto para Roma, né? E aí para fazer uma surpresa, eu combinei com o padre. Vamos combinar tudo. Como é que seria essa surpresa, né? O padre não diria nada, não diria coisa nenhuma, mas a gente inventaria uma forma de ele dizer lá na casa que estava esperando um amigo dele. Por quê? Porque eu iria ficar hospedado lá, né? Então a casa tinha que saber que receber alguém naquele dia, que era aniversário de Elisa. Não sei se 22 anos dela, 21 ou 22 anos, aniversário dela. E então, a filha já existia lá, já era um bebezinho pequeno, né? E então eu ia chegar de surpresa. Como foi a combinação? O padre entraria na frente, me pegaria no hotel, entraria na frente, coisa de 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, né? Que era a hora que eles fazem festa lá, todo mundo reunido na sala. E o padre teria que conseguir que alguém me trouxesse o acordeon de Elisa. Porque eu já tinha dado aulas a ela de acordeon de sanfona, né? Uhum. Ela gostava e ela já tocava uma coisinha. Então, e eu já sabia tocar, né? Então, alguém teria que me trazer aquele acordeão. Eu ficaria no jardim, a casa tinha um jardim muito bonito, acácias, lembra das acácias? Árvores enormes, né? E ele iria conduzir a reunião lá, a bênção, essa coisa, na sala, não é? E quando ele desse o sinal, eu começaria a tocar. Tocar o quê? Fiorelise. Fiorelise é uma canção belíssima de Beethoven, correto? Fiorelise significa para Elisa. Fiorelise é alemão. Para Elisa. Canção para Elisa. É lindo. É lindo. O mundo inteiro conhece. Então, essa canção eu comecei a tocar. Suave, assim, devagar, assim. Enquanto isso, o padre tinha falado lá para ela. Eu escutei ele falar. O sinal era quando ele suspendesse a conversa para começar a tocar. E lá ele tinha dito assim: olha, Elisa, eu sei que você está muito saudosa. O seu príncipe não pode estar aqui, infelizmente não está. Mas você aguce bem os ouvidos. Comece a imaginar uma música belíssima que vem do bosque, trazido pela brisa, para você, só para você. Deus vai abençoar você, eu tenho certeza. Aí eu começo, e quando eu escutei, aí eu comecei a tocar. Aí foi até, e houve um silêncio lá, e o povo se perguntando, de onde é que vem essa melodia tão linda, afinal? Daqui a pouco eu vi na janela alguém aparecer lá, era o rostinho dela. Aí parecia de torto lá, veio correndo para cá, para o jardim, sentou num banco na minha frente, pôs a mãozinha assim e começou a chorar, chorar. Enquanto eu terminava, né? E os outros foram chegando, os pais, a avó, todos cuidaram e tal. E aí houve um abraço muito bonito, as pessoas aplaudiram o padre. O padre pediu uma salva de palmas para aquele quadro. E assim foi, uma belíssima festa, eu fiquei. Houve outras vezes em que a gente combinou, o padre era amigo meu, e a gente combinava essas surpresas. Ele gostava, os italianos gostam dessas coisas, né? Entendeu? De surpreender. Aí, aquele período foram alguns meses. Então, o que é que acontece? Nem eu morava lá, nem ela podia morar aqui. Então, tinha que dar um jeito de estar. Foi quando eu, então, comecei minhas atividades diplomáticas, já, né? Através de organizações internacionais ou agências de cooperação internacional, porque as viagens são muitas, né? Mas de preferência que as viagens fossem daqui para a Itália, ou pelo menos os países vizinhos, onde facilmente eu fosse lá e ela viesse cá, os países são pequenos. E assim foi acontecendo, né? Outra surpresa muito agradável foi no aniversário seguinte. Porque eu passava lá alguns meses, 2, 3, e voltava para o Brasil. E ficava a saudade e as cartas. Mas aí a gente se amava, era o fundamental. Ela veio também uma dessas vezes, né? Mas ela não podia deixar os estudos dela, de jornalismo. Já tinha um estágio no jornal Corriere della Sera, que é um dos principais jornais italianos. Ela era competente. Começou um estágio aí, né? Então a vida ia bonita, né? E aí, num certo momento, houve a oportunidade de voltar lá. E eu escolhi o aniversário.
Dessa vez o padre nem sabia que eu ia chegar naquele dia. Mas quando eu cheguei Mas lá... essas viagens sempre de barco? Não. Já... De barco foi só a ida e a volta primeira. pela Companhia de Jesus, né? O resto era por conta de outras organizações internacionais. E aí já vem passagem, vem tudo, né? Entendi. Diária para ficar lá, eles tratam assim. Então era a trabalho, de certa maneira, né? Uhum. E 3 meses passados lá, e 4 aqui, mais 2 passados lá, compensava. A gente ficava sempre se revendo, né? E então, dessa vez, eu chego lá, o padre nem esperava também, né? Era uma surpresa geral. No aniversário dela, eu fui direto para a casa dela, né? E lá me disseram, ela está na missa pelo aniversário dela, na Capela Paulo VI. Capela Paulo VI. Fica no Colégio Pio Brasiliano, onde eu morei muito tempo, e onde o padre morava, né? Uhum. Já disse, é uma espécie de seminário, né? E tem várias capelas, inclusive essa, Capela Paulo VI, menorzinha. Eu disse, então o celebrante vai ser o padre, que é grande amigo da família, mora lá, é lógico, e liguei para ele. Eu digo, olha, padre, eu sei que a missa começa às 4 horas. Eu vou chegar aí. E você está aqui? Sim, claro que eu estou, padre. Eu vou entrar pela porta externa da capela, da sacristia. Da sacristia, né? Eu sei, ninguém vai me ver entrando. E o padre, muito vivo, eu mostrei com suas coisas, e o senhor com as suas, né? Ou seja, qual era o propósito? Era fazer uma surpresa minha na missa, na hora da missa, né? Uhum. Aí tudo bem, 4 horas da tarde, 5 horas, aliás, é hora de começar a missa. De repente entra na frente o sacristão, né? É o cara que ajuda o padre, né? Com o missal na mão, entendeu? E o padre atrás, vestido com aquela batina de sacristão e tal. Ela estava na primeira fila. Olhou assim, levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo, sentou-se chorando, né, para se acalmar, essa coisa toda, e a missa começou. O padre explica, olha, foi Deus que mandou esse sacristão para o seu aniversário. Enfim, essas surpresas a gente providenciava de vez em quando. Sou sincero, eu acho que a Elisa passava o senhor essas idas e vindas sempre surpresa, ela passava o dia em adrenalina, procurando ver se não achava o senhor em alguma esquina. É interessante que ela disse exatamente isso. Alguma vez você vai chegar de noite. Eu disse, não, porque eu gosto disso. E o padre, como todo italiano, é brincalhão, entendeu? Ajudava, né? Uhum. Se não fosse ele, eu não podia fazer essas coisas todas, né? Sim, com certeza. Acredito que mais na metade aí ele foi fundamental. Né? Mas concluindo essa história de Elisa, e isso está no livro que eu vou lançar no próximo mês, se Deus quiser, aqui no Juazeiro, vou lançar em João Pessoa também, no livro chamado Alumei. É uma das histórias que está lá, né? Não é o meu nome que eu coloco no personagem, é um nome fictício, mas as pessoas que me conhecem, obviamente, que conhecem essa história, vão saber de quem se trata. Porque a vida fluía muito bonita, né? Houve muitos encontros em diversos outros momentos em que eu ia ou fazer curso na Europa ou fazer algum trabalho. Exatamente. Elisa, como jornalista, saiu-se muito bem. Era a vocação, era o sonho dela. Ela era jornalista da TV, assim, aparecia na TV? Não, era mais jornais, Jornais, né? Jornais escritos, né? Não era TV, não. Então, para isso, ela fazia extensas crônicas, visitava os países vizinhos, que a Turquia está próximo da Itália, né? A Grécia também, e a Iugoslávia, né? E houve, na Iugoslávia, houve problemas terríveis, né? Até de extinção de raças, uma coisa, e ela cobria isso, ela era muito corajosa. Eu me lembro que quando conversei com o pai dela a respeito, ele disse, você fez uma bela escolha. Agora, a beleza de Elisa, na realidade, é sobretudo o interior. A beleza externa a que você se refere é uma projeção do que ela é interiormente. Aparentemente muito suave, muito delicada, mas ela é muito forte. Você tenha cuidado, porque quando ela quer uma coisa, não tem quem faça ela desistir. Quando ela quer alguma coisa, ela sai da Roma e vai parar no Chile. É exato. Pronto. É uma forma. Não adianta a avó dizer que não vai, que ela dá um jeito e vai. Sim. Então eu tinha pedido diversas vezes a ela que ela tivesse cuidado com determinadas matérias que fazia. O que é que ocorre? Naquela região da Terra há muitos terremotos, né? De vez em quando
um monumento cai e mata várias pessoas. A própria Basílica de São Francisco, lá na cidade de Assis, na Itália, certa vez, a cúpula caiu. Muita gente morreu que estava aí, inclusive jornalistas e tudo. E você fazer um trabalho na Iugoslávia, que está em guerra civil, é perigoso. Embora o jornalista tenha uma espécie de laissez-passer também natural, mas diante de uma guerra, uma bala pode pegar você. Mas aí eu me lembrava sempre, o pai dela disse isso, quando ela quer uma coisa, não tem quem a faça desistir. Ela vai em frente, não é? Em resumo, o tempo passou e Elisa, certa vez, foi fazer uma cobertura na Sicília, né, na região da Sicília, numa igreja chamada de San Benedetto, né, que era uma basílica lá. E essa basílica teve um problema em um dos terremotos, né? Terremoto. Ela estava fazendo essa cobertura dos estragos que houve, quando ainda tinha coisa para cair lá. E ela foi atingida. Ela foi atingida por uma dessas pedaços de ferro, do que seja lá, e afetou a coluna, né? De tal maneira que ela ficou paraplégica. Nossa. Ficou numa cadeira de rodas muito tempo. Eu sofri muito, fiquei muito triste com isso. Dei a assistência que era possível dar. Fui para lá várias vezes, bastante vezes, fiquei mais tempo com ela, mas ficou assim. E mais uma vez eu me lembrei, quando ela quer uma coisa, não tem quem a faça desistir. Quando eu reclamava, ela dizia: Cícero, o soldado que vai para a guerra e não é ferido, não merece condecoração. Você está certo, né? Só que, para resumir essa história, que foi belíssima, mas terminou triste de certa maneira, mais ou menos um ano depois desse acidente, Deus chamou Elisa de volta à pátria espiritual, né? Então, o meu amor se foi e eu, obviamente, sofri bastante com isso, muito mesmo, né? E a nossa história foi muito longa, foi muito bonita. Ela veio ao Brasil mais uma vez e nós nos encontramos, já disse aqui, na Irlanda. Quando eu fiz a escola diplomática, ela passou muito tempo comigo lá, né? Foram 2 anos direto na Espanha, né? E ela ia lá, ficava meses, né? Qualquer férias, arranjava um motivo para fazer matérias em outros países, França, Espanha, que era para ficar junto de mim, voltadas essas matérias para o jornal em que ela estava trabalhando. Em resumo, foi essa história, né, com Elisa. Né? Olha, a par disso, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, eu estudei Direito, terminei fazendo o curso de Direito todo. Estudei. No Brasil? Sim, o Direito foi feito no Brasil, né? A administração de empresas também eu resolvi fazer paralelamente. Enquanto estudava Direito, as 2 escolas ao mesmo tempo. O meu primeiro emprego, consequentemente, logo depois que vim definitivamente para o Brasil, foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, naquele momento, era o melhor emprego do país. Pessoas que estavam na promotoria, promotor de justiça, deixavam o cargo para ser funcionário do Banco do Brasil. Porque pagava muito bem, eram só 6 horas de trabalho, tinha financiamento de casa, de carro, de tudo, assistência social espetacular, era o melhor do país, né? Mas o regime militar disciplinou muita coisa. Fiquei no Banco do Brasil cerca de 8 anos, efetivamente, porque também passei a ser professor da Universidade Federal de Pernambuco e também da Universidade Estadual de Pernambuco, também fui. E eles exigiam que fizesse um mestrado em determinada área, e o Banco do Brasil dava licença para isso, mas só de 1 ano. Licença sem vencimento, eu precisava de pelo menos 2 anos, porque o mestrado era fora, era no outro país. E, enfim, então tinha que optar. Fiquei triste por um lado, mas decidido por outro. Era melhor ser professor, do ponto de vista do conhecimento intelectual, porque no banco tinha toda essa segurança, mas ninguém passaria de caixa, ou no máximo uma gerência, e o que um gerente faz ou um funcionário que entrou hoje é a mesma coisa. É pegar em papel e promissório, não sei o quê, e conversar com alguém, dar empréstimo. Você não cresce. Sim, intelectualmente. Não cresce, progride, informação né? não acrescenta nada, né? Sim. E estava cheio de médicos, de advogados, engenheiros lá no caixa, porque não tinham coragem de deixar. Eu disse, não, eu tenho coragem, eu vou sair. Enfim, e a minha continuidade foi essa. O sonho também era formalizar a minha condição de trabalhador no campo internacional, então eu queria ser diplomata, né? E a pergunta seria, por que você não fez no Itamaraty
né? Seu país, Rio Branco. Porque eu queria fazer em um país onde meus colegas fossem de vários outros países. Então haveria essa comunhão de conhecimentos. E, além disso, estava perto de Alisa, né? Então, o Instituto Rio Branco, que é que forma os diplomatas brasileiros, não me convinha naquele momento, não. Então, fui para a Espanha, que, aliás, era muito mais difícil de entrar. Eu era o único brasileiro. Eu fui o único que passei, né? Não sei quantos mais fizeram apelo para isso, ou provas para isso. Sei que eu fui o único aprovado. Mas tinha pessoas de mais 20 e tantos países, né? Da Europa, da Rússia, da China, do Japão. E é excelente esse tipo de convivência, não é? O próprio rei faz questão de ele entregar os diplomas àquelas pessoas, por uma razão simples, né? De boas relações da Espanha com o mundo. Afinal, ali estão os representantes de vários países do mundo. Então, ele mesmo, com a rainha, faz aquela festa. 4 pessoas você tem o direito de convidar. Você tem que dizer à escola 6 meses antes quem são os convidados, porque eles fazem uma pesquisa sobre quem são essas pessoas. Naturalmente, um deles seria o meu pai, né? O outro, um tio querido que eu tenho. Enfim, somente 4 eram aprovados por eles. E aí o rei recebia todo mundo durante uma manhã inteira dedicada a nós, né? Diplomatas. Enfim, deu para formalizar essa condição. Eu passei, em seguida, a trabalhar dessa forma, né? E a vida seguiu, né? Se quer saber de histórias dessa vida, também vivi algum tempo na França, em Paris. E em Paris eu tenho uma outra história curta, mas eu não vou dizer todas as coisas, já repito aqui, senão você não compra meu livro que vai tratar do assunto, mas aí conta também a história de um mendigo. O que é que significa isso? E por que contar essa história? Porque ela faz parte da vida e é muito bonita. Um mendigo que eu conheci enquanto eu estudava em Paris. Só que o mendigo de Paris não é feito o nosso mendigo aqui, que é humilde, que pede uma esmolinha por amor de Deus. Geralmente a gente diz, não tenho, Deus me perdoe, depois eu dou. Enfim, lá não tem isso. Você tem que dar, porque senão ele não deixa você em paz. Esse mendigo tinha um aspecto horrível, raivoso, e não pedia, ele dizia, eu quero os meus 5 francos. Na época a moeda era franco, não era ainda a moeda de agora. E então, 5 francos correspondia a $1. Se eu passasse 2 vezes pelo local onde ele estava, era $2 por dia. Bom, de qualquer maneira, no fim do mês eram vários dólares, se eu passasse outras vezes. E um belo dia, eu vinha chateado, porque era Natal. E no Natal, um brasileiro na França não passa muito bem, porque é um povo frio, do ponto de vista de sua natureza, de sua formação. E você está sozinho. Eles se trancam nas suas casas, é Natal, enfim, você fica lá. E eu estava sem meus colegas, né? Eu recém deixaram uma colega, uma grande amiga, na rodoviária para ir para a Hungria, um país próximo de lá. E eu vinha sozinho, pensando naquele mendigo. Eu vinha dizendo a mim mesmo, se eu encontrar aquele cara, hoje eu bato nele. Porque hoje esmola com certeza não dou, nem hoje, nem nunca mais. Saudade do Brasil, frio terrível, chateado, quase deprimido. E eu vinha pensando nisso, eu não queria encontrar aquele. De repente ele aparece no Jardim do Luxemburgo, um belíssimo parque parisiense, de flores, de estátuas, coisa belíssima do outro mundo, né? Eu vinha por aquelas alamedas e aquele camarada me surge por trás de uma grande árvore e intercepta meu caminho. Eu nem esperei que ele dissesse alguma coisa. Não, eu hoje não lhe dou um centavo. E se você insistir, eu bato em você. Já chega. E falei, fiz um discurso que ele, atônito, escutou tudo. Quando eu parei, já quase sem fôlego, ele disse, mas eu não pedi nada. Eu nem falei. Você não me deixou falar. Eu me surpreendi. De fato, não, ele nem falou, eu não dei tempo. Mas ele acrescentou, eu queria lhe pedir outra coisa hoje. Não é dinheiro. Na época de Natal, você deve ser um cristão. Eu sou muçulmano. Ele era árabe, da Argélia, país Argélia, né? E eu queria lhe pedir alguns minutos que você me escutasse. Eu só queria isso. Que você sente comigo. Eu não quero conversar com outro mendigo e nem com um cidadão
francês, eu sei que você não é francês. Vamos conversar. Eu conto minha história, você conta a sua. Eu achei interessante. Ele não tinha uma perna, andava com 2 muletas. Ele ajeitou um banco ali, a gente sentou e ele começou a contar a história dele. Ele era um argelino que tinha lutado na guerra da independência da Argélia. A Argélia tinha sido colônia da França, né, dos franceses. E os franceses eram muito fortes, né? E essa guerra já tinha perdido milhares de pessoas, quase 1 milhão de argelinos. E mais de 20 mil franceses morreram nessa guerra. Ele foi um dos que combateu. Qual era a tristeza dele? É que acabaram com a vida dele. Ele disse, eu era um grande fazendeiro, eu produzia tâmaras, batatas, eu criava caprinos, ovinos, e, enfim, e eles tiraram tudo isso de mim, mataram 2 filhos adolescentes, homens, eles forçaram a das minhas filhas, e disso tudo eu culpo o general fulano, Doussarès. Esse general ficou famoso no mundo, porque ele defendia a tortura como uma forma de fazer o prisioneiro falar. E então, ele, enquanto conversava comigo, contou toda essa sua história, que me comoveu muitíssimo, né? Ele então resolveu, depois de tudo isso, não tinha mais a fazenda dele, os franceses tomaram, e foi torturado. Então ele resolveu ir para a França, viver de esmolas na França, com um propósito. Quando ele falava comigo, ele mexia numa sacola antiga de couro, e trazia a tiracola, essa sacola, e então ele tirou de lá um punhal, num pacote, e me mostrou isso aqui. O general esqueceu, enquanto me aplicou uma sessão de torturas, né? E eu vou devolver a ele esse punhal, fincando no coração dele. Meu propósito é esse, eu só descanso quando conseguir fazer isso. O general era francês. Ele já sabia a vida do general, mais ou menos, que igreja frequentava, os passeios que fazia com os netos, e acrescentou, só não matei ainda, porque ele passou muito tempo fora da França. E uma da parte desse tempo no seu país, o Brasil. De fato, esse general foi adido militar do presidente Figueiredo, no tempo da ditadura militar aqui no Brasil. E o que ele passou fazendo aqui foi ensinando os nossos militares a torturarem, porque assim conseguia que as coisas acontecessem conforme o torturador queria, né? Para resumir essa história, com o tempo ficamos amigos, esse mendigo e eu. Eu o apresentei a uma instituição jesuítica de lá, muito bonita, que exatamente ajudavam pessoas de rua, mendigos, refugiados de guerra. E ele foi se organizando de tal maneira que ele terminou sendo o meu amigo e deixando de pedir esmolas. Mas o meu grande sonho é que ele deixasse a ideia de querer matar esse cidadão. Eu dizia, você vai perder sua liberdade. Ele perde a vida e você também perde sua vida. Porque aqui tem prisão perpétua. Você vai ficar preso o resto da sua vida. Para resumir a história, ele resolveu perdoar. Ou resolveu não matar mais. Sim, Entendeu? Mais fácil, acho que ele resolveu não matar mais. E um belo dia eu voltei para o Brasil e retornei lá 3 anos depois a Paris. Ele estava em um hospital para repor a sua perna. Ele ganhou uma prótese da instituição onde eu apresentei ele. Ele estava repondo, estava felicíssimo. E tinha um presente para mim, 2 presentes, né? Um deles era que ele perdoou o desistiu de matá-lo. Sim. E o outro era o punhal. Ele me presenteou, foi. Estava numa caixinha muito bonitinha, eu abri, era o punhal. Era o recado de que não ia mais usar esse punhal. Então, isso foi uma coisa comovente, está no meu livro. Eu resumi essa história, outras vezes eu ouvi. E a última que eu queria vê-lo, não foi possível, eu estava na Espanha, no sul da Espanha, na região de Andaluzia, fazendo um trabalho para o estado de Pernambuco, buscando investidores para o setor de vinho, aqui em Petrolina, na área do São Francisco, onde se fabrica vinhos, né? E então eu quis visitar esse camarada que já tinha voltado para a Argélia dele, e retomado sua fazenda, estava trabalhando, etc. Eu cheguei lá. Estava havendo outro distúrbio lá, o país estava em guerra de novo, coisa interna, no golpe de Estado.
Mas eu ainda tinha o meu passaporte diplomático, né? E consegui chegar ao endereço dele. O neto foi quem me recebeu e me deu a notícia triste de que o meu amigo tinha morrido naquele mesmo ano, fazia alguns poucos meses. Eu desconfiava, porque a gente sempre se comunicava e eu nunca mais tinha recebido correspondência dele. Sim. Ele morreu de quê? Ele morreu salvando vidas. Eu disse que estava havendo um outro distúrbio lá, Sim. um golpe de Estado, e ele, assim, em homenagem pelo que recebeu, né, ele passou a ajudar prisioneiros de guerra ou aqueles que estavam em guerra e que foram feridos. Ele acudia com os amigos, levava para um hospital, enfim, ajudava. Num desses momentos ele recebeu um balaço de fuzil e morreu, portanto salvando vidas, né? Então eu fiquei 2 dias na casa dele, que ele usou, matando a saudade, e fui embora, mas uma vida que se esvaiu, mas que foi bem vivida, né? Então essa história, ela me faz realmente valorizar a vida e viver, como uma amiga minha já disse, que eu já tive 3 encarnações nesta única vida. Tudo isso é vida, né? Algumas pessoas, uma delas certa vez me perguntou se eu estava escrevendo uma obra de ficção, porque essas coisas todas não é obra de ficção. Eu tenho uma forma de viver que muitos não têm. Então, se você entrou numa situação como eu entrei, jesuíta e outras coisas mais, você termina tendo de fato várias vidas, porque você não se satisfaz com nada. Ou seja, com nada, você quer sempre crescer, quer sempre fazer algo pelo mundo. E o que não falta é tarefa para isso. Se você se acha com talento e condições, faça. Eu terminei falando pelo menos 5 idiomas com o meu. Além de inglês, francês, italiano e espanhol, o meu português. Então, eu tenho com que me comunicar com as pessoas. Os cursos que fiz, todos eles têm a ver com o internacional também. Então, nesse ínter, eu ocupei cargos, né? Eu fui secretário de Estado do governo da Paraíba, eu fui secretário do meu município, em Juazeiro do Norte. Daquele secretariado não ficou apenas um cargo cumprido para satisfazer uma administração municipal, mas eu revolucionei a região chamada do Cariri cearense. Eles estão 30 municípios. Criei movimentos, escrevi livros a respeito disso. Criei os chamados Pactos de Cooperação pelo Desenvolvimento, algo inédito no Brasil. O que é que significa isso? Você juntar aquelas pessoas que estão o tempo todo reclamando de que não tem desenvolvimento, de que o governo não investe na sua região, de que Deus não lhe deu isso ou aquilo, e você deveria descruzar seus braços, unir-se a outras pessoas e fazer de você o seu desenvolvimento. Eu costumo pregar o que Carlos O'Hara, que é um equatoriano que trata de desenvolvimento, dizia: o subdesenvolvimento, a pobreza, não existe pela falta de recursos naturais, tecnológicos e financeiros. A pobreza é uma questão de mentalidade, uma questão cultural. Se você se deixa dormir quando você deveria trabalhar, né? Quando você deveria unir forças e buscar promover esse desenvolvimento, não esperar governo, você realmente está fadado a ser pobre a vida toda. E assim na vida pessoal também. Não reclame da vida, faça algo. Todos nós temos talentos, temos condições de fazer alguma coisa. As regiões também. Escrevi livros assim. E passei a fazer palestras nesse país todo. Eu fiz mais de 800 palestras no Brasil nos últimos 10 anos. Em todos os estados do país. Quantas palestras? Mais de 800. Mais de 800. Mais de 800. Só sobre esse campo de desenvolvimento, de promoção do desenvolvimento, de união, de cooperação para que haja o desenvolvimento. Então eu conheci todo o país, à exceção de um estado só lá no norte do país. Mas em todos os demais. E em alguns estados eu fui a várias cidades, não só na capital, né? Então isso eu colecionei. Já escrevi bastante sobre isso, é coisa de jornal também. Enfim, é uma vida, né? Aí já seria uma outra vida. Então, casei 2 vezes, né? Tive 3 filhos no primeiro casamento, além da filhinha de Elisa, né? E tive no segundo casamento formal aqui no Brasil uma filha, né? Mas a mais nova de todas, que hoje é advogada, tem 26 anos, casou recentemente. Eu entrei com ela
no casamento, que foi lindo lá em João Pessoa, mora lá. E eu tenho a minha casa no Recife, mas prefiro hoje viver em Juazeiro do Norte, onde promovemos movimentos de ação social ligada a uma doutrina religiosa que cuida de um bairro muito pobre da cidade, que se chama João Cabral. E então ali a gente já tem outro tipo de vida, não tem nada a ver com diplomacia, nem necessita de inglês e francês, mas necessita amor. Então, o que quer dizer com isso? Não tem sentimento maior do que o amor. Não existe, né? A nossa criação por Deus foi um gesto de amor. A vinda do Divino Mestre Jesus ao mundo foi um gesto de amor. Ele nos ensinou isso. Então, pode até perguntar, mas isso realiza você? Quanto ganha por mês por isso? Nada. Mas ganha digamos assim, a autoaprovação, né? A autoestima se engrandece porque você está se sentindo útil. E para isso precisava falar o que você fala e ter estudado o que você estuda, ajuda. Todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido em tudo que você vai fazer. Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui e a gente coloca um próximo assunto em um outro capítulo para não se estender tanto e deixar o gostinho de quero mais sobre mais assuntos. Eu concordo com você plenamente, né? Se fale, o equipamento aguenta fala, então vamos falar. Mas tem muitas histórias interessantes. Sim. O senhor fala em 5 idiomas, né? Sim. Português, inglês... Além de português, inglês, francês, italiano e espanhol. Francês, italiano e espanhol. Pelo menos 2 desses são necessários para a escola diplomática, né? Uhum. Ela exige. Então, foi no caso francês e inglês. Então, para finalizar aqui, fala só olhando ali para a lente que, caso você queira ver a continuação dessa história, comenta abaixo do vídeo para a gente ficar sabendo, nos 5 idiomas. Claro, ou seja, então, conversamos muito, né? Faz parte do trabalho que estamos realizando. Eu acho que, na realidade, bons exemplos de uma vida podem servir para outras vidas. Ou seja, em resumo, nós temos a capacidade de fazer muito mais do que pensamos que estamos fazendo. Todos nós, sem exceção, temos essa condição, essa capacidade. O nosso interior é uma forma que Deus criou de você continuar criando as suas coisas à volta de sua vida e assim ajudando populações inteiras a viverem também. Bom, se isso lhe convém como conhecimento, se é válido para você e deseja conhecer um pouco mais a respeito desse cidadão que vos fala, que já viveu tanto e tem muita vida ainda pela frente, põe aí embaixo. Diga, eu gostaria de saber mais, inclusive sobre tal assunto ou sobre este assunto.